Você quer ter sucesso como investidor? Então você precisa, antes de mais nada, definir uma boa estratégia de investimentos e ser fiel a ela. E nesse vídeo é exatamente isso que eu vou te ensinar: a desenvolver e aplicar na sua vida uma estratégia de investimentos que realmente funciona. Como eu vou te ensinar isso? Compartilhando alguns ensinamentos que eu aprendi e desenvolvi na minha trajetória como investidor e gestor de investimentos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira e eu sou gestor de investimentos, educador financeiro e autor do blog Clube do Valor. E se você já me conhece, então agora você também vai conhecer este processo de 7 simples passos que eu desenvolvi para que você consiga definir qual é a melhor estratégia de investimentos para você. Além disso, vou contar em primeira mão qual é a melhor estratégia de investimentos no curto prazo e qual a melhor estratégia de investimentos no longo prazo. É exatamente isso aí. E se você acha que esse vídeo também pode ajudar você, então eu preciso que você me ajude. Sabe como? Simplesmente deixando um joinha aqui nesse vídeo, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo com as pessoas que você mais gosta e que sabe que iriam gostar deste conteúdo. Feito isso, podemos seguir o baile. Editor, pode rodar a vinheta. Se você gosta de investir ou do tema de investimentos, certamente já reparou que o mercado financeiro é constantemente invadido por produtos e ideias de investimentos da moda. Tem épocas em que a moda é investir em ações. Agora tem épocas em que a moda é investir em fundos imobiliários. E tem épocas em que a moda é investir no Tesouro Direto. Além disso, toda hora os sites de finanças publicam notícias como: Banco X vê potencial em ação Y e diz que ela pode disparar até 79% neste ano. Trader que ganhou 100% da operação na bolsa agora recomenda investimento em câmbio. Agora é a hora do ouro, diz especialista. Eu poderia citar mais 1 zilhão de exemplos, mas acho que você já pegou o ponto. Essas manchetes sensacionalistas acabam incentivando os investidores iniciantes a girar muito a sua carteira. E por girar, eu me refiro a fazer muitas operações de compra e venda, trocando sempre de ativos. Você já se perguntou por que há esse incentivo? Então eu te digo por quê. Isso acontece porque a maioria dos players do mercado financeiro ganham dinheiro com o giro da sua carteira, na compra e venda de ativos de seus clientes. Afinal, sempre que você faz uma operação, seu assessor e a sua corretora serão remunerados. Assim, o sistema inteiro acaba sendo remunerado enquanto grande parte dos investidores perdem dinheiro. E isso é praticamente certo. Aliás, se existisse uma certeza sobre investimentos, é a certeza de que você perderá dinheiro escolhendo seus investimentos de forma aleatória. E como evitar esse tipo de escolha sem critério? É bem simples. Basta definir uma boa estratégia de investimentos. Por isso, antes de passar para o passo a passo, eu vou compartilhar em primeira mão com você qual eu julgo ser a melhor estratégia de investimentos no curto prazo. A melhor estratégia de investimentos no curto prazo. Muitas pessoas me perguntam qual é a melhor estratégia de investimentos a curto prazo, e eu acho essa dúvida muito válida. Afinal de contas, temos a tendência a acreditar que existe alguma fórmula mágica de ganhar muito dinheiro investindo em prazos curtos. As próprias manchetes que eu citei no início desse vídeo passam essa mesma impressão. Assim, muitos começam a investir buscando a riqueza imediata e acabam, é claro, perdendo boa parte do capital aplicado. Pois bem, a minha resposta para essa pergunta é sempre a mesma. A melhor estratégia de investimentos no curto prazo é deixar o seu dinheiro parado em ativos de renda fixa com juros pós-fixados. Estes são aqueles ativos que rendem todo dia um pouquinho, como o Tesouro Selic, que eu explico bem melhor nesse vídeo aqui ou aqui sobre títulos públicos, que eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Eu confesso que essa minha resposta geralmente frustra o autor da pergunta. Afinal de contas, eles esperam que eu responda algo como: compre as ações desta pequena empresa porque elas vão bombar. Mas a minha convicção é de que não existe nenhuma estratégia capaz de gerar ganhos relevantes e consistentes no curto prazo. E isso é justamente o que as pessoas mais buscam. Eu tenho certeza que se eu escrevesse um livro com um título mais ou menos do tipo A Ação que Vai Mudar a Sua Vida, eu venderia muitos exemplares. Se eu enrolasse bem e enchesse de frases motivacionais, talvez chegaria até na lista de best-sellers. O problema é que eu não estaria sendo correto com os leitores.
Sinceramente, eu desconheço alguém que tenha transformado a sua vida para melhor com investimentos de curto prazo. Por outro lado, eu conheço bastante gente, inclusive eu, que perdeu uma bela quantia com esses tipos de investimentos. Por isso, eu sou enfático aqui. A melhor estratégia de investimento no curto prazo é deixar seu dinheiro na renda fixa, em ativos pós-fixados, sem risco e com liquidez. A melhor estratégia de investimentos para o longo prazo. Agora sim! Aí sim! É com estratégias com visão de longo prazo que você pode conseguir, sim, belos retornos sobre o seu investimento. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou apaixonado pela ideia de alocação de ativos. Já escrevi muito sobre isso no Clube do Valor e no HC Investimentos, os dois blogs onde eu costumo escrever com bastante frequência. Na minha visão e na minha filosofia de investimentos, ao aplicar a estratégia de alocação de ativos, você aumentará consideravelmente as suas chances de ter sucesso investindo. Afinal, uma boa estratégia de investimentos é aquela que lhe dá vantagem sobre os demais participantes do mercado. E a estratégia de alocação de ativos faz justamente com que o investidor que a aplique leve vantagem, no quesito comportamental, sobre os demais investidores. Sim, o fator humano está muito presente nos mercados financeiros. Não é à toa que toda hora uma nova bolha estoura e, constantemente, o mercado financeiro passa por ciclos de euforia e de pânico. Além de lhe proteger desses ciclos, uma boa estratégia de alocação de ativos faz com que você esteja constantemente comprando investimentos na baixa e vendendo na alta. Este é o maior benefício do rebalanceamento de carteiras, que é uma parte da estratégia de alocação de ativos. Só que os benefícios da estratégia de alocação de ativos não param por aqui. Com uma boa alocação, você estará fazendo também uma inteligente diversificação da sua carteira. E esta inteligente diversificação é provavelmente a melhor maneira que existe para proteger as suas emoções como investidor e controlar os riscos de seus investimentos. Eu acho que eu já consegui expor bem o porquê de gostarmos tanto dessa estratégia de alocação de ativos. E é claro que eu não quero impor ela como se fosse a melhor maneira de investir. O meu intuito aqui é o de atuar como facilitador, para guiar você rumo ao sucesso como investidor. E nessa tarefa eu preciso deixar bem clara aquela que eu julgo ser, para mim, a melhor estratégia de investimentos. Feito esse disclaimer, vamos entender como escolher a melhor estratégia de investimento para você sobre o prisma da alocação de ativos. Como escolher sua estratégia de investimentos? Como escolher a melhor estratégia de investimentos para você? Existem milhares de estratégias de investimentos e diferentes alocações de ativos que você pode seguir. A melhor alocação de ativos do mundo simplesmente não existe. Assim como o melhor investimento do mundo, que muitos tentam vender, também não existe. Pense com você mesmo. Qual é o sentido de existir um melhor investimento do mundo? Será que o melhor investimento para uma criança, com um imenso horizonte temporal pela frente, é mesmo o melhor investimento para uma senhora de idade que precisa usufruir da renda de seus investimentos para cobrir suas despesas mensais e viver a vida? Eu, pelo menos, acredito que cada pessoa é única e, assim, possui suas próprias características, seu próprio horizonte temporal, sua própria tolerância ao risco e aí por diante. Por isso, em vez de apresentar uma fórmula mágica, eu resolvi criar este passo a passo, que pode lhe ajudar a definir qual a melhor alocação de ativos para você. Passo número 1. Entenda o porquê de investir dinheiro. Antes de começar a investir, você precisa ter um porquê muito bem definido. Você deve saber por qual motivo você está investindo. Faça a si mesmo a seguinte questão: por que dinheiro é importante para mim? Esta parece uma pergunta bem simples, até meio boba, mas descobrir a sua resposta pode não ser tão simples. Talvez você pense em algo mais genérico ou abstrato, como liberdade ou segurança. Nesse caso, repita a pergunta: por que liberdade é importante para mim? E assim sucessivamente. Até que você vai chegar num ponto em que perceberá quais são as coisas mais importantes da sua vida. Enquanto a maioria delas não tem qualquer relação direta com dinheiro, o dinheiro certamente lhe ajudará a conquistá-las. E entender o seu porquê de investir é essencial para que você entenda quais são os seus principais valores, desejos e medos.
E reconhecer seus principais valores, desejos e medos é o fator chave para que você defina e documente a sua estratégia de investimento. Afinal, antes de começar a investir, você precisa saber muito bem por que você está investindo. Passo número 2. Defina o seu prazo de investimento. Outro ponto importantíssimo antes de escolher a melhor estratégia de investimento para você é definir o prazo de seus investimentos. Em outros vídeos e artigos eu já expliquei quão poderosos são os juros compostos. Esse poder é fruto de duas variáveis. A primeira é a taxa de retorno dos seus investimentos e a segunda é o prazo de seus investimentos ou o seu horizonte temporal. Quanto maior for o prazo dos seus investimentos, melhor tenderá a ser o seu resultado final. Isso se dá por conta do efeito bola de neve, proporcionado pelos juros compostos. Além deste ponto importantíssimo, definir o prazo de seus investimentos também é essencial para que você defina a melhor alocação de ativos para você. Você precisa ter uma boa previsibilidade de quando precisará recorrer à sua carteira de investimentos para realizar resgates. Isso deve alterar diretamente a composição de sua carteira, como a gente vai ver logo logo. Passo número 3. Invista de forma diferente conforme seu prazo. Você precisa investir o seu dinheiro de acordo com diferentes prazos. Isso é importantíssimo. Investir em renda variável, um montante que você precisará utilizar no próximo ano ou nos próximos poucos anos, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Isso porque os ativos de renda variável estão sujeitos à incerteza e podem apresentar grandes desvalorizações em horizontes temporais curtos. Por isso, o terceiro passo para definir a sua estratégia de investimento é ter bem claro qual é a parcela da sua carteira que está investida para o longo prazo e qual não está. Se possível, utilize até contas em corretoras diferentes para cada prazo de investimento. É claro que isso não é bem necessário, você pode ter o controle sobre isso numa planilha, né? Mas investir conforme os prazos é um pré-requisito importante para que você utilize com sucesso a fórmula 1-5+ de investimento. Essa é uma fórmula que eu apresento no meu workshop sobre alocação de ativos. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas dependendo da semana, eu posso estar ministrando um destes workshops. E neste caso eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição desse vídeo. Não perca, porque essas são ótimas oportunidades de aprender mais sobre alocação de ativos. Passo número 4. Defina a sua capacidade e tolerância de assumir riscos. A capacidade de assumir risco é uma relação que existe entre a sua condição financeira atual, seu horizonte de investimento e seu objetivo de retorno. Quanto maior for cada variável, maior é a sua capacidade de assumir risco. Se você necessita do patrimônio que irá investir em menos de um ano, por exemplo, a sua capacidade então é muito baixa. Aliás, rápido parênteses aqui. Esse risco que eu estou comentando é o risco de mercado. Eu faço esse comentário porque existem diferentes formas de risco. E esse risco de mercado, que é o que eu estou comentando aqui, é aquele risco de ver a sua carteira se desvalorizar em dados períodos de tempo. Voltando ao assunto, a tolerância ao risco, ou a tolerância em assumir risco, é algo bem mais subjetivo do que a capacidade de assumir riscos. Tolerância ao risco nada mais é do que entender o quanto você aceitaria a mais de risco para ter, como contrapartida, uma possibilidade de assumir maior retorno. Em via de regra, é difícil de definir qual é a sua real tolerância ao risco. Uma boa estratégia é tentar imaginar como você se sentiria vendo a sua carteira de investimentos desvalorizando 5, 10, 15 ou até 20% em dados períodos. É importante ressaltar que a tolerância ao risco pode variar ao longo do tempo e é altamente impactada por eventos recentes. Isso nos leva justamente ao próximo passo. Passo número 5. Entenda o paradoxo entre ser um investidor conservador e um investidor arrojado. Um dos maiores desafios que você pode enfrentar na busca pelo sucesso financeiro é a variação da sua tolerância ao risco. No período de boom da Bolsa Brasileira, ali no início dos anos 2000 até 2008, muitas pessoas passaram a investir em ações. Naquela época, a moda era se auto-intitular como um investidor arrojado. Todo mundo falava, eu sou um investidor arrojado, investidor agressivo, eu gosto mesmo de bolsa, de renda variável, é isso aí, radical, maneiro. É até fácil perceber o porquê disso.
A bolsa subia constantemente, trimestre após trimestre, ano após ano, trazendo retornos muito superiores ao de qualquer outra classe de ativos. Com a queda de 2008 e principalmente com os péssimos anos que se seguiram a partir de 2011, muitos investidores que antes eram os arrojados passaram a se considerar investidores conservadores. Isso não só exemplifica como a tolerância ao risco é afetada com o tempo, como também nos gera um grande paradoxo. Um paradoxo que eu chamo de paradoxo do investidor conservador. Pela definição do senso comum, um investidor conservador é aquele que quer preservar o seu patrimônio antes de mais nada. É aquele investidor que não suporta ver a sua carteira se desvalorizar. Entretanto, eu gosto de ver essa definição de uma outra forma. O que mais deve importar na definição entre conservador ou arrojado é a probabilidade de você alcançar os seus objetivos financeiros. A probabilidade de você preservar a sua visão de futuro. Ser um investidor conservador, que investe 100% em renda fixa, reduz bastante a sua chance de sucesso no longo prazo. Você até pode dormir melhor sabendo que não possui nenhum ativo de renda variável na sua carteira. Mas no longo prazo, isso pode ser altamente nocivo para o seu patrimônio. Esse paradoxo existe porque a postura de manter todos os seus investimentos em renda fixa pode ser, na realidade, muito agressiva. E eu digo muito agressiva porque essa postura reduzirá o seu retorno de longo prazo e, consequentemente, as suas chances de atingir seus objetivos financeiros. Então pense bem qual tipo de investidor você é, entenda que a sua tolerância ao risco vai mudar e mantenha uma parcela em renda variável, de pelo menos 30%, na sua alocação de ativos. Perceba que às vezes o conservador pode ser, na realidade, agressivo. Passo número 6. Exclua as emoções do ato de investir. Investir é um jogo de emoções. Quanto menos emocional você é, melhor será o seu desempenho a longo prazo. A maioria dos erros e falhas em investimentos não são frutos de falta de conhecimento. Eles são frutos, na realidade, de sabotagem emocional. Essas manchetes da mídia que eu citei no início desse vídeo muitas vezes inflamam as emoções dos investidores. A realidade é que você não precisa saber o que está acontecendo nos mercados financeiros minuto a minuto, hora por hora ou nem mesmo dia por dia. Você também não precisa saber qual ação o trader fulaninho acha que vai bombar nos próximos 10 dias. Isso não gera absolutamente nenhum valor para você, se você desenvolver a sua visão de longo prazo necessária para prosperar. Excluir as emoções também significa ficar de olho nas suas paixões dentro da área de investimentos. Porque sempre que você se apaixonar por alguma classe de ativos específica, ação específica, ou até mesmo por algum guru novo do mercado, você deixará suas emoções tomarem conta de seu processo decisório. E dessa forma, você acabará abandonando a sua alocação de ativos ideal. Mais do que isso, você acabará concentrando seus investimentos e provavelmente perdendo muito dinheiro. Passo número 7. Não gaste muito tempo com seus investimentos. Quanto vale o seu tempo? Na era em que vivemos, temos cada vez menos tempo disponível para cuidar de nós mesmos e das pessoas que a gente mais gosta. Então, por que você gastaria o seu precioso tempo checando diariamente seus investimentos? O que parece melhor? Checar o noticiário econômico, a evolução da sua carteira e os fóruns de investimentos 1 hora por dia, ou checar o desempenho da sua carteira de investimentos 15 minutos por mês? Eu, sinceramente, prefiro a segunda opção. E essa é uma das grandes qualidades da estratégia de alocação de ativos. Com ela, você consegue liberar o seu tempo para fazer o que você mais gosta e o que é mais importante para você. Afinal de contas, investimentos são como plantações. Não adianta nada você checar diariamente o desempenho das sementes que você plantou. O crescimento delas requer paciência e tempo, além de um eventual trabalho para regá-las. Então, pare de olhar o mercado a todo instante. Por hoje é isso. Se você bem entendeu o vídeo, deve ter percebido que nenhuma estratégia de investimentos é mágica. Nenhuma funcionará consistentemente todos os meses. Eu acredito do fundo do meu coração que a melhor estratégia possível é definir uma boa alocação de ativos para o longo prazo e manter-se fiel a ela. Mas também quero ser humilde, ao ponto de dizer que não existe algo como uma melhor alocação de ativos do mundo. A melhor estratégia ou melhor alocação depende de fatores pessoais de cada um de nós.
E nesse vídeo eu tentei mostrar para você, através de 7 passos, como definir por conta própria qual é a melhor alocação de ativos para você. Recapitulando cada um dos passos, o passo número 1 era entender por que investir dinheiro. Passo número 2, definir o seu prazo de investimentos. O passo número 3, investir de forma diferente conforme seu prazo. O passo número 4, defina a sua capacidade e tolerância de assumir riscos. Passo número 5, entenda o paradoxo entre ser um investidor conservador e um investidor arrojado. Passo número 6, exclua as emoções do ato de investir. E passo número 7, não gaste muito tempo com os seus investimentos. O mais importante é você decidir a melhor alocação para você e jamais violá-la. Promova o rebalanceamento da sua carteira de forma trimestral, semestral ou anual e aproveite o seu tempo para fazer as coisas que lhe deixem mais feliz. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você irá adorar o workshop sobre alocação de ativos. Se ele estiver rolando nessa semana, eu vou deixar aqui o link em cima para que você participe. Caso contrário, você poderá se inscrever para a próxima edição dele. E para fechar, eu faço aquele pedido de sempre. Deixe seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo ou compartilhando alguma dúvida sua. Também inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp. Me ajude a levar este importante conteúdo para ainda mais pessoas. Grande abraço e até a próxima!